Olá, começa agora mais um Porto Alegre em Debate. O tema do programa de hoje são as políticas públicas para a proteção dos animais. E para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui o vereador Elias Vidal, que é autor da lei que institui um fórum anual para a discussão do problema no município. Também participam aqui com a gente da conversa a primeira-dama Regina Becker, que é voluntária da Secretaria Especial dos Direitos dos Animais, a SEDA, e Marione Pinheiro, proprietária de Pet Shop. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Então, vereador, começamos com o senhor. Essa legislação de sua autoria foi aprovada em 2009. Qual a importância desse projeto que institui fórum? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer o privilégio de estar aqui com você nesse programa. E quando me foi feito o convite para estar aqui, eu sugeri a pauta. E quando pensei na pauta, me veio dois nomes na cabeça, a Regina Becker e a Marione, porque são pessoas que têm uma vocação para essa questão assim, dos animais, né? Com amor, com dedicação, com muito carinho. Então eu pensei, a minha fala não vai ser tão enriquecida, tão boa, se não tiver elas presentes, porque elas trabalham diariamente com os animais. Então eu acho que nós teremos condições de ter um momento muito agradável em se tratando de falar de cachorros e gatos e outros animais, que é tudo de bom. Sim. Então, e todos aqui são amantes e aceitaram o desafio da nossa conversa aceitaram. hoje. Então eu estou muito feliz por estar aqui com elas e estou aprendendo com elas também, né? E na realidade a gente sempre aprende uns com os outros. Claro. Mas eu acho que eu tenho mais a aprender com elas do que elas comigo. Certo, vereador. Então, voltando à pergunta que eu fiz anteriormente para o senhor, qual foi a motivação para a criação do projeto do A fórum? motivação é que eu pensava assim, essa causa animal que é tão nobre, tão importante, e só quem lida, quem vive, quem convive com os animais é que sabe que o primeiro privilegiado é o que tem o animal. Eu acho que o animal não é tão privilegiado como nós. Acho que nós, em primeiro lugar, é que somos beneficiados com o animal. E aí eu pensei assim, o dia do animal, um dia só, é muito pouco, passa muito rápido, para a gente fazer a cidade refletir, para trazer as discussões, seminários, os congressos, os palestrantes, enfim, nós tínhamos que ter uma semana, como a Semana do Meio Ambiente, nós tínhamos que ter a Semana das Políticas Públicas dos Animais. Então, fui o autor desta lei e fico feliz que a nossa primeira-dama, né, já tem trabalhado já por 2 anos com muita dedicação. Eu só não estive nesse último fórum, porque eu estava em Cuba nesses dias e no Panamá, também tratando de assuntos relacionados à saúde, e não pude estar presente, mas fiquei sabendo que foi um sucesso o trabalho. Certo. O senhor falava de Dia dos Animais. Qual é esse dia e em que período essa semana do fórum, ela aproveita essa data do Dia dos Animais? Essa semana nós colocamos na primeira semana de outubro, né? Na semana de outubro, e que não sei se é coincidência ou não, mas eu acredito que não. A primeira-dama, que é uma pessoa, né, que já vem com toda essa história, toda essa bagagem, né, eu acredito que casou. Aí ela que teria que responder. Na verdade, comemora-se, né, o Dia dos Animais, o dia 4 de outubro, né, que ele é alusivo ao Dia de São Francisco. Sim, que é o santo, protetor. O santo que protege os animais. Então, tentou-se fazer essa semelhança de semana com a data, e por entender-se que era mais de acordo e mais propício. Né? Que assuntos são tratados nesse fórum? São assuntos relacionados à questão animal. Esse ano nós tivemos uma belíssima palestra do desembargador Caníbal, né? Também uma parte do fórum foi com um adestrador,
um adestrador de cães bravios aqui em Porto Alegre, participou conosco do projeto Ressocializa dentro da Secretaria Especial dos Direitos Animais, e que ele também ajudou, e mais um representante nosso do Ministério Público que esteve conosco durante aquela tarde, participando dessas discussões todas, né? Então foi um momento muito agradável, né, com uma grande participação de protetores, simpatizantes da causa animal, e tivemos uma tarde proveitosa. O fórum ele é aberto ao público? Aberto ao público, sim. E como funciona também a parte de elaboração desse fórum? Ele é pensado em alguma temática a cada ano ou ele ainda está sendo estruturado enquanto está na segunda edição? Nós normalmente combinamos, né? A gente apresenta as nossas ideias, discute-se o que é mais propício para aquele dia, analisa-se também o que nós temos aqui. Esse ano nós fizemos uma dinâmica um pouco diferente. Trouxemos ano passado pessoas de fora do estado, veio uma pessoa do Rio de Janeiro, da WASPA, que é a Sociedade Mundial de Proteção Animal, e veio também uma pessoa de São Paulo. Mas nós entendemos que esse ano a gente deveria dar uma valorização a pessoas nossas aqui, né, de Porto Alegre, que nós temos engajamentos absolutos na causa. Então, bom, vamos valorizar as nossas pessoas, né, dar visibilidade a essas pessoas e saber o que elas têm para nos passar e que possa contribuir para essa discussão. E foi muitíssimo proveitoso. Certo. Esse projeto de autoria do vereador Elias Vidal foi criado anteriormente à fundação da SEDA, né? E quando chegou a SEDA, ela deu uma força para a realização do fórum. Bom, antes de mais nada, e talvez eu devesse ter começado por aí, é importante salientar que a parceria do vereador Elias Vidal é fundamental para o nosso trabalho. Nós temos alguns representantes do nosso Legislativo Municipal que eles contribuem para que as nossas ações elas tenham guarida, acolhida aqui no Legislativo. De nada adiantaria todo o nosso esforço se nós não tivéssemos representantes do povo, representantes legítimos, né? Frutos de um processo transparente, democrático, com o sufrágio universal, o voto popular, e que são os nossos representantes, né? Eles representam os nossos anseios, são eles os nossos porta-vozes. Então, nós encontramos nele, né, que é esse vereador, um vereador aguerrido. Ele diz que nós sabemos muito mais da causa. Não é verdade. Ele é uma pessoa amante, ele tem uma quantidade enorme de animais, ele conhece a problemática, ele sabe do assunto, né? Mas na sua simplicidade e na sua modéstia que o caracterizam, ele tenta ficar um pouquinho escondidinho, atrás se resguardar, para dar espaço para a gente sabe disso, né? Então, nós estamos, na verdade, aqui em parceria, né, vereador? Nós trabalhamos em conjunto por uma causa só. Esse é o nosso objetivo, e eu gostaria de agradecer aí em público o trabalho que o senhor tem desenvolvido, todo o apoio que o senhor tem nos dado dentro da Câmara de Vereadores, e que esse trabalho não teria o resultado que está tendo se não fosse a sua ajuda. Obrigado. Tem mais vereadores. Tem mais vereadores, com certeza. Da causa. Tem mais vereadores, muitos, né? Aliás, isso aí é uma questão unânime. A matéria é uma matéria que sensibiliza a todos os vereadores dessa casa. Só uma parte, primeira-dama. Assim, ó, na realidade, a palavra parceria, ela é muito mágica, essa palavra, né? Quando você fala em parceria, você atrai coisas boas, você atrai um sentimento muito positivo, né? Parceria. Então, eu acho que aí quando você faz a parceria, você não está tendo disputa de beleza. Sim. A disputa de beleza, quem se prejudica ou é o bichinho, né, ou é o cidadão, né? Então, quando a gente tira esse manto da disputa, e o bem maior são os bichos, é a causa, é o cidadão. E aí todo mundo se une em torno disso, é muito mais gostoso. O piano fica mais leve para carregar quando é parceria. Certo. Então vamos continuar falando da Secretaria Especial da SEDA. Como ela foi criada? A partir de que premissa ela foi criada? A Secretaria Especial dos Direitos Animais, ela tem como premissa três bases fundamentais, 3 eixos, né?
como fundamentos, primeiro, fundamento legal, a Constituição Federal, legislações complementares, né, como a Lei 9.605, artigo 32, que estabelece os crimes ambientais, a Constituição Federal, através do seu artigo 5º, o artigo 225, que estabelece que cabe ao poder público a tutela. Né, então, a nossa Constituição ela é muito clara nisso, né, que ela atribui ao poder público, independentemente dele ser estadual, municipal, mas compete ao poder público essa tutela. Bom, partindo de premissas legais, nós buscamos também um fundamento religioso aí, né, que é um fundamento cristão. Né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, quem é esse próximo? Esse próximo é aquele que está próximo da gente. Eu tenho sempre enfatizado isso, que as nossas bases, os nossos fundamentos são dois, mas as premissas de trabalho, quais são? Primeiro, uma questão de saúde pública. A partir do momento em que vivemos num ecossistema, nós estamos todos interagindo, e essa interação, ela exige, consequentemente, certos cuidados. Né? O contato do humano com os animais são contatos que devem ser, antes de tudo, baseados em certas condições de saúde, de higiene, de prevenção de doenças. Então, a saúde pública é um. A segunda é a educação. É necessário que esse tema seja trabalhado de uma forma ampla, de uma forma linear, com todos os agentes que participam também desse processo de crescimento e desenvolvimento de um município. Então, isso passa por questões como desenvolvimento de programas educacionais em escolas, em instituições, em comunidades, né, associações de bairro, associações de mães, em creches municipais. Esse trabalho ele tem que ser disseminado. É um povo que não respeita um ser vivo, independentemente de quem seja esse ser vivo, ele consequentemente não respeita nada e não respeita a si próprio também. Então, a preservação da vida, ela faz parte desses pilares basilares do homem na sua integralidade e na sua concepção enquanto ser vivo, enquanto um ser portadores de direitos. Só que esses direitos, para os animais, eles têm uma determinada parada. Eles têm que ser vistos primeiro como do homem para o animal enquanto deveres. Os animais, sim, são portadores de direitos. E o terceiro eixo é relacionado à compaixão. O olhar de um homem, do ser humano, sobre um animal, ele requer um olhar diferenciado. Ele requer um olhar de quem tem sim um compromisso de preservar e de dar a mais do que aquilo que ele pode dar no seu dia a dia para um ser que hoje é dependente de nós, né? No momento que ele foi retirado do seu ambiente natural, do seu habitat primitivo, como era na antiguidade, passou a ser domesticado, a conviver com o ser humano nas suas cidades, nas suas vilas, nos seus clãs, nas suas famílias, bom, o ser humano passou a ser responsável por ele. Então, esses três eixos balizam o nosso trabalho. E nesse trabalho, que ações são desenvolvidas? Hoje, a SEDA, ela foi criada no dia 25 de julho, né? É uma secretaria relativamente nova. Estamos completando aí 4 meses. Bem jovem. Uma equipe muito pequena. Dessa equipe pequena, 6 cargos são comissionados. Que foi aprovado o projeto de lei pela secretaria. Desses 6 cargos comissionados, 4 já são veterinários, que foram contratados por nós. E um assessor jurídico, e um auxiliar que trabalha no setor, na administração. Os outros cargos, esses outros 14 cargos existentes, são pessoas que estão se aproximando de diversas secretarias do município por uma questão de afinidade com a causa e que estão se dispondo a abraçar essa atividade com a gente. Né? Então, assim, meu reconhecimento, meu agradecimento a essas pessoas que estão se somando à nossa equipe. Estamos desenvolvendo projetos de castração em comunidades que têm vulnerabilidade social. Fizemos uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, inclusive a professora Líris foi uma das palestrantes do nosso fórum aí, falando exatamente sobre esse projeto, esse convênio estabelecido da Prefeitura com a Universidade Federal, que busca fazer o atendimento em 5 vilas em Porto Alegre, um atendimento multidisciplinar em relação aos animais. É um ônibus que foi doado pela ATP, Associação de Transportadores de Passageiros, e que vai fazer um trabalho específico em 5 vilas
com os animais. Um trabalho pioneiro, né? O ônibus é uma maravilha, inclusive que é o sonho de todo veterinário, né? Que é ter anestesia inalatória, não é? Sim, a unidade móvel completa. Completa, né? Dentro dos requisitos exigidos pelo Conselho de Medicina Veterinária, tanto do Estado como federal. Temos também o trabalho de atendimento aos animais atropelados em vias públicas, que estão sendo atendidos. Antes a senhora falava de um índice muito alto, inclusive. Sim, nós estamos hoje com aproximadamente 10 atropelamentos diários em atendimentos. E programas de castração, né, controle de natalidade animal. E, enfim, palestras, eu vou aos sábados a palestras, né? Quase todos os sábados eu estou ocupada em alguma escola do município dando palestras para as crianças a respeito do tema. Até porque antes a senhora falava de da importância da educação também para as pessoas cuidarem dos bichinhos. Né? E ganhamos, semana passada, assim, as pessoas estão vindo, né? Estão se sensibilizando com a causa. Tivemos a alegria de ganharmos gratuitamente toda uma campanha que vai ser veiculada pela mídia televisiva, falada e escrita, relacionada a uma campanha de posse responsável, que todos vocês verão, uma surpresa que vai sensibilizar a todos. Muito bom. Porque não adianta só ter o bichinho, né? Não. Nós somos responsáveis por ele, como a senhora falava anteriormente, nós temos que cuidar bem dele. Marione, a senhora que trabalha diretamente com os bichinhos, os donos, o que a senhora acha dessa importância de criar um fórum e de discutir o tema? Bom, eu acho primordial, eu trabalho há 20 anos com isso, né, que é o tempo que a minha empresa tem, mas sou cachorreira e gateira de nascença. Então, a coisa evoluiu muito, né? É pouco para o que se precisa, mas eu acho que a secretaria é pontual. O fato de haver um fórum, né, que de repente agora a secretaria vai encabeçar, vai aumentar, talvez num próximo ano, em vez de ser um dia, venha a ser 2, venha envolver outras atividades, né? Eu acho que é uma necessidade, visto a grande população que a gente tem de cães e gatos, não só dentro dos lares, né, de pessoas de condição financeira em condições de tratar, de administrar todos os problemas que significam, né, de saúde ter um animalzinho dentro de casa, como as pessoas também que, como disse, né, a primeira-dama, que estão em vulnerabilidade social e que não têm condições de bancar, e que a gente vê e se sensibiliza, mas que infelizmente não é a iniciativa privada, às vezes as clínicas particulares, que vão conseguir sozinhas absorver, né, essa demanda muito grande. Então, claro, como toda clínica, né, seja grande ou pequena, a gente sempre tem, né, um paciente SUS, a gente faz o nosso trabalho no dia a dia de acolher e ajudar e participar do projeto, às vezes, né, ou de castração ou de doação. Esse próprio projeto da URGS, que já existia agora, né, com a parceria da prefeitura, certamente vai evoluir muito mais, né, a demanda de animais que vai conseguir atender. E, então, assim, eu acho que isso resolve um dos problemas, né, ou ajuda a resolver, que é a grande quantidade de animais que a gente tem, né, numa situação de exposição, de estar causando contaminação para as crianças, seja por verminose, seja o problema da saúde dos animais, né, um grande número de viroses. A gente vê que essa proliferação de cães assim na periferia gera animais com uma saúde muito baixa. Então, quanto menos animais a gente tiver nessa proliferação, certamente é melhor, às vezes até para a saúde dos animais de raça, né, dos animais ditos assim bem cuidados como filhinhos, né, que essa é a realidade que a gente vive mais no pet shop. Mas a gente acompanha todo o mercado, né? Sim. E eu me lembro quando era criança, no meu bairro as pessoas me chamavam de Palmirinha, né, porque eu era meio metida, naquele tempo a Palmira Gobi ainda era viva, né? Então, a gente sabe da dificuldade que se tinha, né, e que hoje, pelo menos, existem canais, né, existem também algumas ONGs, existem algumas pessoas, como, né, engajadas, para que isso aí cada vez mais melhore. Eu acho que a gente aumentando as discussões no fórum, a gente trazendo a própria iniciativa privada, as empresas, fabricantes, né, outras clínicas, essas parcerias são muito importantes. Porque às vezes as pessoas querem ajudar e não sabem como. Sim. As pessoas chegam, por exemplo, numa empresa como a nossa, pois eu tenho uma pena, mas o que eu podia fazer? Eu vi um cachorrinho lá atropelado, eu vi uma situação assim, eu sei que na minha rua tem uma gata que deu cria, e a gente então cada vez mais tem que ter essa parceria para conseguir canalizar realmente esses animais que estão em situação de abandono, né, que é uma situação assim de sofrimento que pra gente que gosta e tem essa vocação, assim, todo dia uma dorzinha, né,
de não poder estar fazendo tudo, e de sentir que mesmo com o que tu faz, isso continua. Muitas vezes a gente tem até vontade de levar os animais para casa, mas também não dá conta de cuidar de todos eles. E às vezes eu digo, não adianta a gente assim, é muito fácil fazer filantropia com o dinheiro dos outros. A gente tem um limite, mas eu acho que cada um que tem essa vontade, tem que haver um comprometimento, né? Se tu tirou um bicho da rua, mas tu tem condições, principalmente assim, eu vejo as pessoas que têm condições financeiras, então invista um pouco, né? Por que a gente só pode fazer caridade com uma criança, com uma campanha, com um idoso? Faz sem comprometimento, não precisa mostrar para ninguém, mas acolhe, busca um órgão, busca uma situação de mais conforto para aquele animal, né? Sim. Animais então, também têm sensibilidade. Tem uma outra questão de saúde pública que eu acho muito importante, que talvez seja um tema que possa se trabalhar mais, né, nessas semanas, assim, na discussão, que é em relação à posse coletiva, a própria coleta de dejetos dos animais, né? Certo. A gente vai continuar falando Podemos falar desses sobre esse assunto assuntos, depois, sobre saúde pública, sobre o cuidado com os animais. No próximo bloco, fique com a gente. Obrigada. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. O ingresso custa R$ 2,00. Crianças não pagam. Idosos e estudantes pagam meia entrada. Existe ainda o passaporte de R$ 5,00 que dá acesso ao parque durante um mês. Para agendar visitas guiadas ao Jardim Botânico de Porto Alegre, ligue para 3320 2027. Referência no turismo fluvial, entretenimento e lazer flutuante em Porto Alegre, o Cisne Branco já faz parte da história da cidade. O percurso começa no Cais do Porto e apresenta as principais ilhas da região. Além de turístico, o passeio tem um enfoque cultural com locução para ilustrar o itinerário e contar um pouco da história da cidade. Para namorar ou simplesmente se divertir, o trajeto à noite também pode ser uma boa opção. A programação noturna oferece jantar e boate, abertos entre as 9 da noite e as 2 da madrugada. O Cisne Branco percorre o Guaíba em direção à Zona Sul. Durante a navegação, é possível ainda desfrutar da única pista de dança flutuante do estado. No itinerário para a Zona Sul da capital, o visitante pode participar de almoço no barco com duração de 2 horas. Para relaxar e aproveitar o pôr do sol do lago, a dica é o Happy Hour flutuante. Ele ocorre de terças a sextas, das 6 às 7h30 da noite. No passeio, é possível também viajar ao som de bandas ao vivo ou com peças teatrais. Aliado à diversão, o Cisne Branco tem um projeto de educação ambiental. Através do agendamento das escolas, os alunos podem fazer um passeio ecológico pela região. Com capacidade para transportar 200 passageiros e 20 tripulantes, o barco também está disponível para eventos abertos ou fechados. Os passeios devem ser marcados pelo telefone 3224-5222 ou na Avenida Mauá, número 1050, portão central do Porto da capital.
Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate e o tema do programa de hoje é Políticas Públicas de Proteção aos Animais. Conversam aqui com a gente o vereador Elias Vidal, Marione Pinheiro, proprietária de Pet Shop, e a primeira-dama Regina Becker, que é voluntária da Secretaria Especial dos Direitos dos Animais, a SEDA. Então, acho que a gente poderia começar esse novo bloco falando sobre quais são as principais dificuldades enfrentadas na hora de defender a proteção dos animais. Pergunta complexa. Eu vou falar como leiga, né? Já que eu não sou não sou uma mulher pública, também não sou veterinária, mas sou uma amante dos animais e trabalho com isso. Eu acho que é justamente assim, as pessoas conseguirem canalizar, às vezes, a sua vocação, a sua preocupação para atitudes realmente, né, construtoras e que ajudem a proteger os animais como um todo. Não é só o teu que tu tem dentro de casa. Se tu gosta muito, como a gente falou, a gente quer cuidar, quer preservar aquele que a gente vê na rua. Então, acho que a maior dificuldade é isso, é realmente fazer com que funcione, né, digamos, os canais que se tem agora, melhor, pelo menos em termos de Porto Alegre, a gente tem uma secretaria, né, mas assim, eu vejo que cada um também tem que fazer a sua parte, mas a gente tem que conseguir canalizar essa energia para atitudes, né, positivas. Eu terminei o primeiro bloco dando um pequeno exemplo, né, a questão de recolher dejetos na rua. Como isso é uma coisa simples, mas que pode ajudar a convivência entre os homens e os animais, porque quem não tem e não gosta, ou mesmo quem tem, não gosta de pisar no cocô no meio da rua. Sim. Então, cada vez mais a gente vê, né, no mercado pet, eu acho que a pessoa não precisa pensar, mas eu vou gastar, eu vou investir, eu vou comprar saquinho. Não, não é isso que a gente defende. A gente defende apenas que se recolha o cocô. Claro que às vezes de uma maneira biológica até mais fácil, eu posso recolher com papel, eu posso recolher só com um pedacinho de papel descartável, que eu carrego um papel higiênico no bolso, se é um cocô pequenininho de um cão pequeno. Mas não deixa aquilo ali na rua. Ou se é um cachorro maior, bom, carrega uma sacolinha de supermercado, tu vai dar um destino, né? É um saco que não é totalmente biodegradável, mas pelo menos tu também vai estar tirando aquela sujeira da calçada, né? Então, o que a gente defende, a Minha Pet até tem gratuitamente, para que as pessoas tenham essa cultura. Em alguns bairros melhores, já se trabalhou muito e melhorou, né? Em função até de campanhas da prefeitura, da lei municipal, mas a gente ainda vê muito cocô na calçada, coisa que não se vê em alguns países de primeiro mundo. Certo. E na questão dos maus tratos dos animais, que tipo de maldade a gente ainda vê que acontecem com os animais? Todas. Infelizmente, todas. Esses meses que nós estamos trabalhando, e eu como voluntária assistindo algumas coisas do atendimento veterinário feito aos nossos animais aí por os 4 cantos de Porto Alegre, eu diria para vocês que acontecem coisas bárbaras, né? O ser humano é um ser que ele é movido a sentimentos muito diferentes, motivados por coisas que às vezes a gente não entende. Esses sentimentos, eles gravitam entre sentimentos muito nobres a sentimentos extremamente cruéis e impiedosos. E muitas vezes os animais são vítimas desses sentimentos cruéis. Justamente isso. Quando nós pensamos na criação de uma Secretaria de Direitos Animais, foi justamente para tentar pautar essa questão em relação a direitos. Na verdade, os seres vivos são portadores de direitos. Mas não significa que isso é uma forma de conceder permissão a algumas pessoas cometerem crueldades a outros seres. Seres que se encontram em uma posição muito inferior do ponto de vista da incapacidade de reagirem, né? Porque, na verdade, eles vivem, às vezes, na maioria das vezes, acuados. Então, nós temos presenciado coisas muito tristes, né? Temos aí imagens que foram veiculadas no nosso boletim eletrônico, que é feito semanalmente da SEDA, imagens da semana passada, onde a gente mostra, né, um cão que perdeu um olho, fruto de uma pancada, um gato que tinha um olho completamente dilacerado, justamente também por uma tentativa, acho, de estreitamento de crânio, e cães que têm pernas tiradas fora por algum motivo, então rabos, né, atirados, são coisas muito ruins, porque isso mostra que nós vivemos numa sociedade hoje que ela confunde um pouco valores.
ela não consegue estabelecer valores que são valores que poderiam ser utilizados de uma forma melhor, né? Valores que poderiam ser buscados de forma a construir uma sociedade que fosse mais justa, que fosse mais fraterna. Então, e existe algum tipo de punição para essas pessoas que cometem essas crueldades justamente com animais? isso, né? O prefeito municipal estará nessa próxima semana assinando um decreto onde ele concede esses poderes de autuação para a secretaria, que até então não temos, né? Quem faz a fiscalização hoje desses maus tratos é a SEDA, mas a autuação ela ainda está sendo emitida pela Secretaria Municipal da Saúde. Então, através de um decreto, esses poderes serão concedidos. E aí tem pena, sim, né? Multas que vão até 12 mil reais. E aí eu acho que, como existem aí os adágios populares, né? A parte mais sensível do ser humano é o bolso, a gente acredita que pode ser isso uma forma de coibir um pouco esses maus tratos. Junto com a educação, né? Claro, com certeza. A educação nunca está afastada. Agora, o que nós temos também presenciado aí, infelizmente? Talvez todos os nossos telespectadores possam achar estranho esse dado que eu dou. Mas, infelizmente, que nós temos constatado é que mais da metade das ligações feitas pelo número 156, que é o programa Fala Porto Alegre, que é esse o número de contato, né, para as pessoas apresentarem suas denúncias, mais da metade são denúncias infundadas que referem-se à briga entre vizinhos, cujos animais passam a ser o instrumento de desagravo da relação entre eles. Então, para exemplificar, o que aconteceu essa semana? Uma pessoa nos ligou dizendo que no apartamento do vizinho haviam 4 cães labradores e que esses cães labradores, eles perturbavam toda a vizinhança. E, na verdade, a história não era nada disso. Eram 2 cães que tinham um proprietário. Durante durante o final de semana, esse proprietário recebe a namorada, que também tem 2 cães, né? A denúncia era de que dejetos eram jogados pela janela, ninguém testemunha isso na vizinhança. Então, para que resolver conflitos pessoais utilizando animais como instrumento de desagravo? Isso é uma coisa lamentável, né? Faz a gente perder tempo, as pessoas se deslocam, gera processo, tem que ser feita oitiva de testemunhas, né? Toda uma equipe que se desloca para tentar fazer o levantamento dessas denúncias, que na verdade elas são completamente infundadas. Então, fica meu apelo aí à população de que, por favor, utilizem esses recursos que hoje a Prefeitura tem disponibilizado através do 156 para realmente fazer o registro de fatos que tenham fundamento, fundamento que se relacionam à questão animal. Este número telefônico, inclusive, pode ser usado para denúncias de maus tratos a animais. E não entre vizinhos. Muito bem, bom ressaltar esse ponto. E, vereador, esse fórum, criado a partir da lei de sua autoria, ele também tem como objetivo prevenir maus tratos contra os animais, melhor dizendo? Eu acredito que sim, porque ele permite, neste período de tempo, trazer à tona todo tipo de discussão que sirva para melhorar a qualidade de vida dos animais ou a relação dos homens com os animais. Eu acredito muito na educação. A gente sabe que a educação é algo que às vezes ela vai a passos lentos, mas ela vai avançando. Algum tempo atrás a gente não via ninguém recolhendo os dejetos de animais. A gente não via isso em lugar algum, era muito raro se ver isso há pouco tempo atrás. Era recente. Há pouco tempo atrás. Hoje a gente vê um número expressivo de pessoas que saem com saquinho, que recolhem. Isso é fruto da educação, né? Que nem água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas eu acho que a secretaria, ela vai nortear muito isso tudo em Porto Alegre, eu não tenho dúvida. Outro dia eu fui levar uma cachorrinha para fazer para esterilizar essa cachorrinha. Essa cachorrinha, quando eles fizeram a diário de notícias, que tiraram as casas, ali, várias casas ali humildes que tinham ali, deixaram para trás 2 cachorros, né?
Um nós chamávamos de engenheiro, porque ele estava sempre no meio dos funcionários, sempre. E aí, quando terminou a obra, eu disse assim, esse cachorro vai ficar para trás e vai morrer. E foi todo mundo embora e deixaram ele para trás. Eu fiquei com peninha dele. Fui lá, falei com o funcionário, disse, olha, eu moro em São Sebastião de Caí, se alguém levar para mim, eu fico com o cachorro. Eu disse, não, eu levo para ti. E levei, só que naquela sexta-feira ele foi atropelado. Mas não foi fatal. Ele ficou todo malzinho, mas se salvou ele. E aí ficou uma cadelinha pequenininha, coisa mais querida, né? E aí eu fui levar para fazer a castração dela. E nisso chegou o ônibus lá no Forte, com acho que com mais de 20 cachorros para castrar. O ônibus da seda. Da seda. Eu fiquei tão feliz, né? De ver assim, um avanço violento que nós estamos tendo em Porto Alegre, sim, nessa área, né? E aí eu conversei com o motorista e ele disse assim, Vidal, isso aqui é quase todo dia trazendo cachorro das vilas, dos bairros para castrar. O povo tem que saber disso, claro, né? Então é muito mérito do nosso prefeito, da Regina e dos colaboradores, dos apoiadores, dos amantes, né? Os protetores, porque como ela disse, isso é um trabalho de apoio, né? Todo mundo tem que apoiar. Mas estava chegando ali um ônibus com mais de 20 cachorros. Eu estava levando a minha cadelinha ali, né? Mas estava chegando todos fazendo 20 cachorros. Sua parte. Então eu acredito muito na educação. Então a seda tem este papel, né? E acredito que num futuro, como em alguns lugares do mundo, nós vamos ter uma delegacia, né? Uma delegacia, porque maus tratos, por melhor que se faça o trabalho, sempre vai ter um desajustado, né? Eu tenho uma cachorrinha no sítio que um sem vergonha, um ordinário, cortou as patas com um facão a cadelinha, né? E ela está com a gente de crimes lá. Sexuais então sempre tem os psicopatas. Então para esses tem que pagar o preço, né? Sim. Mas eu acredito que a seda vai nortear muito e nós vamos nos engajar em torno da seda, da secretária. Para combater esses maus vamos tratos. melhorar cada vez mais e a educação vai fazendo diferença com o tempo, eu acredito. E falando então da questão da castração, que animais são esses que são levados para a castração através da seda? Cães e gatos, machos e fêmeas. De onde eles são recolhidos? Das vilas que estão em situação de vulnerabilidade social, especificamente desses locais. E, por exemplo, nós iniciamos o trabalho na Vila Dique e na Vila Nazaré. Mas esse trabalho começou em julho, num mês frio, e esse trabalho teve que ser suspenso naqueles dois locais. Por quê? Porque as condições físicas do ambiente não nos permitiram continuar o trabalho lá especificamente. Nós fizemos um número X e ele teve que ser interrompido, porque os animais voltavam para os seus proprietários e as condições que eles ofereciam aos seus animais eram condições não muito propícias para fazer um pós-operatório. Então, ambientes muito úmidos, insalubres, né? Os animais super bem cuidados na clínica, né? Limpinhos, voltaram. Um deles saiu do ônibus, foi entregue ao seu proprietário e ele simplesmente saiu na chuva, andando na chuva, né? Depois de ter passado por um processo cirúrgico. Então, esses locais nós tivemos que suspender, que retomamos agora. Então, na época de calor. Então, tudo isso tem que ser observado, né? Existe uma logística em volta de um projeto desses que é tremenda, né? Desde o motorista que tem que ser orientado, as pessoas que trabalham na coleta dos animais, o transporte. Não é um trabalho muito fácil, mas mesmo assim nós já passamos de 1.100 castrações feitas nesses quase 4 meses. E as pessoas, elas podem ligar também, solicitar castrações? Normalmente são feitas, esses agendamentos, eles são feitos através dos delegados do orçamento participativo, lideranças comunitárias ou dos PFS que existem espalhados pela cidade, né? O que nós estamos atendendo de solicitação de castrações especificamente através do 156, são pessoas que têm mais animais em casa, grande quantidade de animais, que são normalmente protetoras ou protetores e ONGs. Essas pessoas trabalham com um número considerável, né? Sempre um número excessivo de animais,
num trabalho contínuo, ininterrupto. Então, essas pessoas não precisam fazer o seu agendamento através desses núcleos constituídos de lideranças comunitárias. Pode ser diretamente através da SEDA pelo número 156. Certo. E vacinas? Vocês também trabalham com vacinas para prevenir doenças com animais de rua, dessas comunidades em vulnerabilidade Ótima social? Pergunta. Como a Secretaria é uma secretaria nova, nós estamos agora encaminhando o nosso orçamento para 2012. E a questão das vacinas, elas entraram no orçamento para o ano que vem. O que nós estamos dispondo de imediato, a partir desta semana, serão as vacinas utilizadas nos cães que estarão para doação em praças e parques de Porto Alegre, a partir de janeiro. Esses animais, sim, todos estarão vacinados quando entregues aos seus futuros proprietários. Certo, um passo de cada vez, passo de cada a Secretaria vai evoluindo. Tudo pé no chão, não é? Não extrapolar as nossas necessidades e as nossas possibilidades, porque o sonho é grande, né? Mas é impossível fazer as coisas atropeladamente e sem ter um mínimo de critério. Esse assunto sobre animais, ele cativa muito as pessoas. Muitas pessoas se identificam com os animais e a gente vê que tem por aí muitas ONGs também preocupadas com essa questão. Um dos objetivos do Fórum de Proteção aos Animais é trazer essas ONGs também para conversar e discutir, certo, vereador? É verdade. Eu gostaria de aproveitar esse momento nobre para registrar aqui que na Redenção tem um espaço muito bonito, onde o pessoal se agrega ali com seus cachorros, eles chamam de cachorródromo. Só que quando chove, fica um banhado, e não tem banco para ninguém sentar, e não tem uma torneira, não tem um bebedouro, nem para o humano, nem para os animais. Então nós entramos com um projeto, já protocolamos aqui na casa, um projeto, para fazer um cercamento, não um cercamento alto, baixo, só para dar um pouco mais de proteção para os proprietários com seus cachorros, e que tivéssemos banco e aterrássemos, e nivelássemos ali o gramado, né? E quem sabe botássemos até alguns brinquedos para os cachorros também, para brincarem. E aí nós fizemos uma entrevista ali com vários ali amantes apaixonados por cachorros, e eles gostaram da ideia. Então nós já protocolamos aqui na casa, que nós chamamos que é o recanto do amigo fiel, está protocolado, e coloquei uma emenda, não é muito, mas de 50 mil para a SEDA, dentro da SEDA, porque fica mais fácil trabalhar a emenda quando está dentro da secretaria do que quando a emenda é fora da secretaria. Claro. Para que nós pudéssemos botar ali bancos para as pessoas sentarem, para ter, né, a pessoa vai ali com o seu cachorrinho e não tem lugar para sentar. E quando chove é um banhado e leva dias para secar, fica um charco ali de água, né? Então a gente tem que respeitar também as pessoas, dando a elas e os cachorros um lugarzinho mais adequado. É uma outra etapa que nós estamos trabalhando. Já está protocolado na casa aqui também. Essa questão é uma questão tão complexa que, aproveitando esse assunto do nosso querido e nobre vereador, eu trago a todos vocês aí a amplitude e a complexidade com a qual a gente lida com essa matéria. A iniciativa do senhor, ela é extremamente louvável, né? Todo mundo quer ter um espaço onde possa congregar com seus animais e seus melhores amigos. Porém, esse tipo de ação requer uma visão e uma abordagem muito peculiar. Esse cercamento, com certeza, ele vai existir. Só que nós vamos ter que pensar uma forma de fazer com que esse cercamento ele seja móvel, que ele seja colocado nos dias específicos e retirado. Por quê? Porque o Parque da Redenção é um patrimônio público tombado pelo patrimônio histórico da União. Portanto, ele não pode sofrer tipos de interferências como esta. Modificações na sua estrutura. O Ministério Público nos alerta constantemente a respeito disso, né? Ele tem espaços físicos definidos,
usos definidos e o poder público, ele tem por obrigação a conservação desses espaços e a manutenção deles. Então, um cercamento fixo naquele espaço não seria possível. Deixa eu só colocar Nós vamos ter que botar os nossos amigos aí, né? Deixa eu colocar um detalhe. Eu fui um dos primeiros naquela discussão sobre o cercamento geral da Redenção. Do parque. E que eu concordo plenamente. Que eu acredito que é um patrimônio público e que estão depredando, estão destruindo a nossa história. Eu sou a favor disso. Mas tem que respeitar quem pensa o contrário. Claro. Há uma outra lei que eu via, eu estava sempre pensando assim, aonde as crianças brincam, a areia, o balanço, a gangorra, aquela areia contaminada, às vezes por fezes humana, urina humana e por animal. E aí eu entrei com uma lei para que todos os espaços, os recantos infantis, fossem cercados. A lei passou. E foi aprovada. Mesmo sendo na Redenção. Por uma questão de saúde pública. Não, né? mas porque ela sai do contexto de um cercamento maior. Geral. Esse dos animais, Regina, seria um cercamento, na realidade não é um cercamento. Seria uma barreira física só para delimitar o espaço. Uma pequena barreira. Porque o que diz os donos de cachorros? A gente está aqui conversando, tomando mate e sempre preocupado com o cachorro, porque é muitos cachorros. Sim. E numa dessas foge. Se tiver uma demarcação... Para que os pequenos ali, pelo menos, é uma demarcação, os grandes até pulam, mas os menores, os pequenininhos, então é mais para dar uma segurança, mas é nesse sentido. Vamos ver aí os nossos telespectadores se não podem contribuir com a gente, né, vereador? Então, sugestões, quais seriam as sugestões aí, né, de materiais que a gente pudesse rapidamente montar e desmontar? Agora você deu uma excelente sugestão. De ser uma coisa móvel, né? Participação do público. Por que não, tipo, como se fosse um biombos, você coloca estruturas e no final do plásticas, dia, né? Ter as varetinhas e só ter a tela. Você desconta. Mas é uma boa ideia, uma boa sugestão. E outra coisa que é importante é que eu acho assim, ó, por ser um parque com toda a visibilidade que tem, é mais fácil de se conseguir sempre, como eu digo, o apoio da iniciativa privada. Né? Agora, cada vez mais a gente tem que fazer essas parcerias. Com certeza. Porque é uma área pública, daqui a pouco se tu faz, pode ser até com tipo uma lona que já tem ali, né, os patrocínios, os apoiadores daquele espaço e tu, né, naquele dia tu circunda, tu restringe, às vezes até que uma criança também vá, né, tá naquela grama na hora que tem um monte de cachorro solto, porque é a polêmica do proprietário de cachorro, né? A lei diz que a gente tem que andar com cachorro na guia, tá certo? Eu defendo isso sempre porque a gente atende, não é uma, não é duas vezes por mês, é muito mais cachorro que chega, principalmente a minha empresa que é perto do Parcão, eles tudo mordido, estrupiado, os donos mordidos tentando apartar, porque eles brigam, as pessoas teimam em soltar e às vezes brigam até com isso. Então, se tu tem uma área restrita e tem uma regulamentação ali do porte pequeno, ou de uma situação, bom, aí o proprietário está ali, está ciente, ele está dentro, digamos, compactuando, bom, o meu está solto aqui, porque o problema é que às vezes está assim na extensão de todo o parque, né? E aí vem um grande de lá, e aí o bicho se assusta porque vem um cavalo da brigada, situações assim que acontecem, né? Próprias pessoas, às vezes, vão ali e provocam um animal. Então, nesse momento, vamos pensar assim, além de que tem que andar na guia, tem que andar na guia. Eu defendo guia, mas eu acho que isso pode ser uma boa solução. Na hora da votação, nós podemos discutir isso com a SEDA, com todos os amantes, os apaixonados. Vários parques têm as suas outros podem ser chamados. Vem as emendas, melhor por aqui, melhor por aí. Acredito que vai surgir algum patrocinador dizendo, tem a solução para vocês. Sabe? Tem a solução. Porque todos os parques têm essa comissão no Parcão também. A gente tem um cachorródromo ali, todos têm seu cantinho. E por que não tem um bebedouro para os cachorrinhos, como tem nos Estados Unidos, no Canadá e outros lugares? Aí diz assim, mas não tem nem para ser humano, vamos fazer para os animais. Bom, quem não faz para o ser humano é problema dele. O cachorro é cachorro, né? O ser humano vai no bar e pede uma garrafa d'água e toma e compra. Sim. O cachorro está com sede, ele vai e toma água suja muitas vezes. Muitas vezes. No lago ali. Inclusive no espelho d'água ali na Redenção. E a gente defende os animais. Todo mundo tem seu foco de defesa. Nós defendemos os animais, né? Certo. Eu vou agradecer a presença de todos vocês aqui nessa conversa sobre os direitos dos animais. E o Porto Alegre em Debate fica por aqui. Até a próxima.